Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia, um canal criado para repercutirmos as principais publicações dos veículos de imprensa do Brasil. Na apresentação de hoje trataremos da seguinte matéria. Segundo diversos veículos de comunicação, o presidente Jair Bolsonaro teria ameaçado um jornalista com a seguinte frase, abro aspas, minha vontade é encher tua boca na porrada, fecho aspas. Segundo ainda informações divulgadas pela mídia, Sua Excelência, o senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, teria dito isto ao ser questionado por um profissional de imprensa do jornal O Globo sobre os valores que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, teria recebido por meio de depósitos de cheques efetuados pelo Fabrício Queiroz em sua conta bancária. O presidente então ficou chateado ao ser questionado pelo profissional de imprensa de um dos maiores jornais, um dos jornais mais conceituados do Brasil, o jornal O Globo, sobre esse tema. Quando então ele ameaçou o profissional de imprensa. Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, órgão a quem deve se dispensar inicialmente elevada credibilidade, Fabrício Queiroz, aquele assessor do filho do presidente da República, teria repassado R$ 89 mil para a primeira-dama, para a Michele Bolsonaro. Essas informações constam em um processo ainda em curso contra o filho 01 do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. Retornando à parte que o presidente da República teria ameaçado o jornalista, apenas para compreendermos, o crime de ameaça está previsto no nosso Código Penal. O dispositivo que tipifica o crime de ameaça no Brasil é o artigo 147 do Código Penal, o qual está assim redigido: ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único diz o seguinte: somente se procede mediante representação. Isto significa dizer que para o autor da ameaça, aquele que comete a ameaça, ser processado, a vítima tem que representá-lo. É o que se chama no meio jurídico de que a ação penal só iniciará mediante a representação. Então, o ofendido, a vítima, tem que inicialmente registrar um boletim de ocorrência e a partir dali deve dar sequência na representação, representar o registro dessa ocorrência para que ela se transforme em uma ação penal, o que deve ser feito mediante queixa-crime contra o agressor. Lembrando que, no caso específico, como em tese o autor do crime trata-se do presidente da República, nesse caso nós devemos acrescentar o seguinte: para processar criminalmente o presidente da República por crime comum, como é o caso, trata-se de um crime comum previsto no Código Penal, logo um crime comum, a Procuradoria-Geral da República, o PGR, que atualmente é o procurador Augusto Aras, ele deve apresentar uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal, ao STF,
que é a quem cabe julgar esses casos. Então, o ofendido, o jornalista do jornal O Globo, teria que fazer essa queixa-crime ao Procurador-Geral da República. Esse, por sua vez, deveria ofertar, apresentar uma denúncia ao STF e o STF daria sequência ou não, abriria o processo a fim de verificar a responsabilidade criminal de Sua Excelência o Presidente da República. Isso porque o Presidente da República, ele tem imunidades concedidas pela Carta Maior, pela Constituição Federal, artigo 86, para impedir que o ocupante do cargo de presidente seja perseguido com uma denúncia e processo, deve observar o que determina o artigo 86. E vejam, no caso de crimes comuns, de infrações penais de menores ou até mesmo de crimes contra a vida, um eventual processo no STF precisa ser autorizado previamente pela Câmara dos Deputados, ok? Só para que vocês entendam o contexto de tudo isso. Após ser provocado, como que será provocado, Walter? Após o Procurador-Geral da República ser provocado por uma denúncia, o Supremo Tribunal Federal deve fazer o quê? Encaminha esse caso para a Câmara dos Deputados. Por quê? Cabe ao presidente da Câmara, que atualmente é o Rodrigo Maia, encaminhar notificação ao Palácio do Planalto, que é onde mora o presidente da República, e remeter a denúncia à Comissão de Constituição e Justiça. O presidente lá da CCJ, então, nomeia um relator para esse caso. Isto tudo que eu estou falando para vocês encontra-se no regimento interno da Câmara dos Deputados. Conforme o regimento interno, lá no artigo 217, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da República ele tem prazo de 10 sessões no plenário para apresentar a sua defesa. Somente depois disso, ou caso não se manifeste, caso ele não queira se manifestar, é que a CCJ tem prazo de 5 sessões do plenário para votar o relatório. Passou isto, a decisão da CCJ de recomendar ou não a autorização para a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal é apenas uma instauração. Acontece apenas, ela recomenda que seja instaurado, não quer dizer que o presidente seja penalizado. Independentemente do parecer aprovado na CCJ, o caso segue para o plenário da Câmara dos Deputados. O plenário deve fazer essa votação. A votação em plenário, que acontece logo na sequência, nessa votação, o presidente da Câmara deve pautar a denúncia para a votação na próxima sessão do plenário. Essa votação ela é feita por chamada nominal. Cada votante, cada deputado que irá votar será chamado nominalmente. E para registrarmos, são necessários os votos de 2/3 dos deputados. Significa dizer que 342 deputados devem votar favorável para que seja aprovada pelo plenário a autorização de abertura de processo contra o presidente da República por crime comum, por crime de ameaça, por exemplo. Foi o que aconteceu contra o profissional de um dos maiores jornais do país, jornal o Globo, jornal antigo, tem tradição, jornal muito conceituado, inclusive lá fora, né? Então, para o presidente ser responsabilizado por esse, em tese,
crime que ele cometeu contra esse profissional, teria que acontecer isso. Por que que deve acontecer? Sem esse procedimento que eu estou falando para vocês, o processo seria arquivado na Câmara dos Deputados, né? O caso seria arquivado, e o processo na Justiça ele deve ficar suspenso até o presidente da República terminar o seu mandato presidencial. Fica suspenso até terminar o mandato presidencial, quando ele então perde todas essas prerrogativas. A autorização aprovada na Câmara dos Deputados segue para a análise do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí lá os ministros decidem se abre ou não um processo criminal contra o presidente da República. Caso os ministros do STF entendam que é o caso de abrir um processo criminal contra o presidente, aí o presidente da República ele é afastado por 180 dias. Se o STF abrir o processo contra ele, ele fica afastado por 180 dias. Passado esse prazo, se o julgamento não estiver sido concluído, o presidente retorna ao cargo, retorna ao exercício do seu mandato de presidente da República, sem prejuízo, preste atenção aqui, da continuidade do processo no STF. Não é porque ele retornou que o processo para, não. É só esse prazo que ele fica afastado, ele pode retornar depois e o processo continua. Naquelas infrações, nos crimes comuns, enquanto não houver a condenação do presidente da República, ele não pode ser preso. Ele deve responder todo o processo em liberdade. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.